O filo Artrópoda reúne o maior número de espécies do reino animal, compreendendo cerca de 3/4 do total das espécies conhecidas, podendo ser encontradas em todos os ambientes desde 6.000 metros de altitude até mais de 9.000 metros de profundidade em oceanos, ou seja, são cosmopolitas. Exemplo: moscas, abelhas, borboletas, baratas, ciris, camarões, aranhas, escorpiões, carrapatos, lacraias, etc. Os apêndices articulados, com o tempo, tornaram-se especializados. Assim, atualmente, há apêndices relacionados com a locomoção, defesa, alimentação, função sensorial, a reprodução. A presença desses apêndices articulados, corpo segmentado e exoesqueletos contribuíram para o sucesso do grupo. A classificação varia conforme as hipóteses filogenéticas dos diferentes pesquisadores. Na hipótese monofilética, trabalha-se com 4 subfilos. Trilobita. Não tem representantes na fauna atual, mas foi um grupo muito abundante nos mares em épocas geológicas passadas. Unirâmia. Compreende as classes Insecta, Diplopoda e Xilopoda. Crustácea. Possui cerca de 10 classes, cujos representantes mais conhecidos são os ciris, as lagostas e os camarões. Chelicerata. Compreende as classes Merostomata e Aracnídea. As classes Xilopada e Diplopada, sob o nome de Miriápodes, estão agrupados animais que apresentam o corpo dividido em cabeça e tronco e possuem muitas pernas articuladas, como os quilópodes e os diplópodes. A classe Xilopoda tem por representantes as lacraias ou centopeias, tem como características a cabeça e o tronco como divisão do corpo, uma pata por segmento de tronco, um par de antenas longas e um par de mandíbulas. A classe Diplopoda tem como seu principal exemplo o piolho de cobra. Suas características são a divisão do seu corpo, cabeça e tronco, 2 pares de patas por segmento do tronco, um par de antenas longas e um par de mandíbulas. Classe Insecta. Possui 3 pares de patas e corpos segmentados em cabeça, tórax e abdômen. Esses animais também possuem antenas, océlulos, órgãos auditivos. Entre os representantes desses grupos, podemos mencionar também libélulas, grilos, baratas, cigarras e etc. Representantes da classe Merostomata vivem na areia dos mares rasos e não ocorrem no Brasil. A classe Aracnídea tem como característica 4 pares de patas, não têm antenas e são dotados de quelíceras, ou seja, ferrões. Esse grupo comporta mais de 60.000 espécies distintas e tem como representantes principais aranhas e escorpiões. O termo crustáceo deriva do fato de muitas espécies possuírem um exoesqueleto enriquecido com carbono de cálcio, formando uma crosta. Lagostas, camarões, ciris e caranguejos. A maioria vive em ambiente marinho, embora existam representantes que vivam em água doce. Existem desde formas microscópicas abundantes no plâncton até formas maiores adaptadas a nadar e andar sobre o fundo do mar. Há uma grande diversidade e abundância de artrópodes. O exoesqueleto versátil, o ar conduzido diretamente às células, os órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, as limitações da competição intraespecífica através da metamorfose são exemplos e respondem o porquê dos insetos serem os animais mais numerosos do planeta. Os insetos possuem uma grande importância ecológica. Eles desempenham um papel ecológico nos ecossistemas terrestres, na polinização da maioria das plantas floríferas. Existem alguns insetos que causam sérios prejuízos à agricultura, tornando-se verdadeiras pragas
que destroem ou danificam plantações. Alguns insetos e a maioria dos crustáceos são usados na alimentação humana. O mel, a geleia real e o favo das abelhas são usados na alimentação humana. O bicho da seda é uma lagarta, a larva de uma mariposa. O casulo branco amarelo brilhante é feito de um fio com muitos metros de comprimento, secretado por uma glândula abaixo da boca. A seda é utilizada na indústria dos tecidos. Algumas espécies de insetos são vetores de doenças, como é o caso dos mosquitos transmissores da dengue, febre amarela, malária e elefantíase. Dos piolhos que transmitem o tifo, das pulgas transmissoras da peste bubônica, das moscas que propagam a febre tifoide e a dissenteria, dos barbeiros que transmitem as doenças de Chagas. Aracnídeos. Dentro do grupo dos ácaros, existem parasitas humanos. É o caso do ácaro causador da sarna, do ácaro parasita de folículos pilosos e glândulas sebáceas de humanos, popularmente chamado de cravo, e dos carrapatos. Algumas espécies de aranhas e escorpiões podem ser perigosos para o ser humano, especialmente crianças. Entretanto, o número de casos fatais de pessoas picadas por esses animais é baixo e existem soros contra seu veneno. As espécies de aranhas perigosas para o homem pertencem a 4 gêneros, sendo essa aranha armadeira, aranha marrom, viúvas negras e tarântulas. A etimologia forense é a aplicação de pesquisa com insetos e outros artrópodes para uso legal. Em casos de crime ou até mesmo morte acidental, visando obter características do fato, como o tempo transcorrido da morte até a localização do corpo, se o cadáver morreu ou não no local onde foi encontrado, bem como as circunstâncias que envolveram o ato. Na grande maioria dos casos, larvas de certas espécies de mosca são de fundamental importância, pois são as primeiras e mais abundantes que se desenvolvem nos cadáveres. Porém, isso pode variar quando se consideram fatores como a temperatura, umidade, tipo de solo em que ocorreu a putrefação e etc.